Então, vamos continuar nosso curso de cálculo. Já tem até um erro aqui, que é segundo semestre. Só um instante. Então, continuando nosso curso, né, de cálculo de área agronômica, hoje nós vamos continuar falando sobre derivações, né? Eu só quero voltar um pouquinho da última aula, que vocês viram lá nos exercícios que eles pediu também y duas linhas, né? O que era aquilo? Porque assim, toda derivada é uma função, certo? Então, deixa eu ver se tem aqui embaixo. Tá, não tem não. Mas toda derivada é uma função. Se toda derivada é uma função, toda função eu consigo derivar, certo? Se ela for contínua, né, no intervalo, eu consigo fazer sua derivada. Se ela admitir o limite, eu consigo fazer sua derivada. Então, se eu tenho uma função qualquer, lá, digamos, y igual a 3x à quinta mais 5x ao quadrado. Eu consigo fazer sua derivada. Como é que eu faço a derivada dessa? Vai ser y' igual a... Desce o 5, né? 5 vezes 3, 15. X, subtrai 1 no expoente, 4. Mais, desce o 2. 2 vezes 5, 10. Subtrai 1 no expoente. Certo. Essa função que eu encontrei aqui é a derivada. Ok? Mas é uma função. Então, por ser função, eu posso fazer o y duas linhas, que é derivar novamente. Então, vou descer aqui o 4. 4 vezes 15 é 60, né? 60x e subtrai 1 no expoente. E a derivada de 10x é só 10. Então, toda função eu consigo derivar. Existem algumas funções que em algum momento ela vai zerar, né? Igual aqui, vai a partir, 3 vai ficar 2, 1. A partir da quinta derivada aqui vai ficar 0. Aí a sexta é 0, a sétima, porque a derivada da constante é 0, certo? Mas toda derivada eu consigo fazer isso. Ok. Hoje, nós vamos ver derivada de funções compostas, certo? Que é como se fosse uma função dentro da outra. Que todas as regras de derivação que vocês aprenderam se aplicam aqui, mas além disso, tem alguma coisa a mais, certo? Então, vamos lá. Lembrando, o que é uma função composta? Gente, eu tô falando aqui, eu nem perguntei, meu áudio tá bom? Tá aparecendo aí pra vocês? Alguém só abre o microfone só pra responder isso? Se vocês... Aqui tá certo, né? Então tá bom. Então vamos lá. Ô Fabrício, caso alguém escreva aí no bate-papo, se você puder ler pra mim também, tá? Tá bom. Eu vejo aqui. Ok. Então, para ter uma função composta, nós vamos considerar duas funções. A função f e a função g. Então, a função f é dada de um conjunto A para um conjunto B, em que f de x é igual a y. Ok. Eu vou ter uma função g, que ela vai do conjunto B para o conjunto C, em que gy dá z, certo? Então, eu tenho essas duas funções aqui. O que acontece? Tem um conjunto A, tem um conjunto B e tem um conjunto... Aí eu vou pegar um x em A, vou levar pela f para B, em um y em B, certo? Que é o f de x. Eu vou pegar esse mesmo y e levar para um conjunto C, pela G, que vai ser o Z, que vai ser o G de y, certo? Então,
esse é o caminho. Pegar o x, levar até b através da f, ele vira um y. Esse y eu levo para o conjunto C através da g e ele vai virar um z. Ou eu posso... Quando y é igual a f de x no domínio da g, pode-se definir uma função h. Então, se eu pegar, no caso da g, esse mesmo y da f, então eu posso definir uma função h que ela vai diretamente de A para C. Então, a função h de x vai ser igual a g de y, que é igual a g da f de x. Certo? Então, é uma composição. É como se a f estivesse dentro da g. Certo? Então, eu vou levar esse x diretamente aqui para o conjunto C. Ele vai virar um z através da h. Ok? Então, essa função h ela é essa função composta de f com g. Notação de função composta, eu posso colocar h de x é igual a g bola fx, esse bola é de composição, ou g da f de x, uma dentro da outra. Ok? Mas vamos ver como isso funciona, né? Com um exemplo. Essa função aqui, x à quarta menos 1. Eu vou chamar essa função aqui de y. Então, a g de y vai ser 2 elevado a y. Então, como seria uma composição dessas duas funções? A composição será g composta com a f, g, vai ser g de y. Mas quem é y? X à quarta menos 1. Agora, esse x à quarta menos 1, eu vou aplicar a g, que é 2 elevado a y. Então, vai ficar 2 elevado a x à quarta menos 1. Certo? É como se eu pegasse a função g, que tá aqui, ó. Calma aí. Se eu pegasse essa função g aqui, no lugar do y, eu colocasse o que vale y, que é a f. Certo? Tá vendo? Essa é a função composição. E a notação geralmente é essa ou essa. Certo? Eu vou pegar g e colocar ela a f. Tranquilo? Então, vamos ver mais alguns exemplos. Tem essa função aqui h, cosseno de x ao quadrado. Dessa função, ela é uma composição. Quem é a f e quem é a g? Vamos descobrir. A f é o que está dentro. Então, nesse caso aqui, o que está dentro da função? É o x ao quadrado, certo? Então, isso aqui vai ser o f. E quem é a g? A g é o que está fora, certo? Que é quem? Cosseno de y. Porque eu não posso chamar f de y. Então, o que está fora é a segunda função. Então, essa h é uma composição. Ela é g composta com a f de x. Certo? Então, sempre que está dentro aqui, nós estamos chamando de f. Aqui está fora de g. Então, vamos aplicar, vocês. Bora lá. Nessa daqui, quem é a primeira função? Quem é o f? Quem é que está dentro? Nesse exemplo A aí. X ao quadrado. X ao quadrado? Alguém Não. discorda? Cosseno de x. Alguém concorda? Alguém está escrevendo aí no bate-papo? Eliane diz que é x ao quadrado. X ao quadrado? Não. E outra pessoa? Alguém escreveu aí, não? Disseram aqui só x. X. Então, nesse caso, qual é a função de dentro? É cosseno. Certo? Quem está dentro aqui, ó? Nesse caso, o que está dentro é o cosseno. E qual é a função de fora? O g. O g será quem agora?
Não? O g vai ser y ao quadrado. Ó, então, a de dentro é o que está dentro mesmo da função, o cosseno. E fora, eu vou pegar, em vez de escrever cosseno, eu vou escrever y ao quadrado. Tá vendo que essa função aqui, ó, que eu fiz, ela é muito parecida com a anterior, com o cosseno de x ao quadrado. Ó, no cosseno de x ao quadrado, quem estava dentro era x ao quadrado, por isso que o x ao quadrado foi o f. O que estava fora foi o cosseno foi g. Nessa daqui é diferente, tá vendo que é diferente? Essa A aqui é diferente desse exemplo aqui em cima. O cosseno tá dentro e o ao quadrado tá fora. Então, quem é a primeira função? O f é cosseno. A segunda, no lugar do f eu coloco o y, certo? Vai ficar y ao quadrado. Próximo. Esse daqui, quem é a primeira função? Qual a função que está dentro? Vamos lá, galera? Ninguém? Ah, não acredito. Isso, dali, aqui ó, Cláudio Darilho falou. Log de 2 ao quadrado, log de x na base 2. Certo. Opa, já até apareceu, né? Então, aqui, a que tá dentro, a primeira função, é o log, né? É o log de x na base 2. Certo? E quem é a segunda função? Vai ser a tangente. No lugar do log, eu vou colocar y. Então, vai ser o tangente de y. Certo? Então, a primeira função, o f, o que está dentro. A segunda função, o que está fora. Só que aí eu troco, né? O que está dentro por y. Tranquilo? Então, como se fosse duas funções. Essa h é uma composição da primeira com a segunda função. Sempre. Aqui, né? Pode ser que exista composições com mais funções? Pode ser que sim. Mas nesses exemplos aqui nós estamos fazendo duas funções. Próximo. Essa daqui. Qual é a primeira função? Ah, é tão ruim quando vocês não falam. Vou passar, então. Ninguém? A primeira aqui vai ser a tangente, né? Ok? E a segunda é o que tá fora. Vai ser o logaritmo de y na base 2. Tá vendo que a B e a C são parecidas, só que diferentes? E a última aqui. Qual é a função que está dentro? Quem se no caso é a primeira função? E o silêncio reina. A função que está dentro é x ao quadrado menos 2x mais 2, certo? E a função que está fora, digamos assim, a g, vai ser raiz de y, certo? Tá, mas por que eu estou relembrando, né? Função composta para vocês? Porque são funções. Todas essas aqui, A, B, C, D, são funções. E nós podemos fazer a derivada de uma função, certo? Se ela for contínua e estiver no intervalo. Então, como é que faz a derivada dessas funções aqui? Tem diferença? Será que essa derivada de h aqui vai ser a mesma coisa que a derivada do a? São bem parecidas. Mas será que vai ser igual a maneira de resolver? Então, é isso que nós vamos ver agora.
ok? Então, vamos lá. Regra da cadeia. Considere duas funções, f e g. A f vai de A para B, f de x igual a y. A g vai de B para C, g de y igual a z. Se a função f é derivável em x, a g é derivável em y, que é igual a f de x, então a função h, que é a composição das duas, também será derivável em x, certo? E a sua derivada será a derivada da h será a derivada da de fora, com a de dentro igual, vezes a derivada do de dentro. Então, a derivada do de fora vezes a derivada do de dentro. Então, é g' da f de x vezes f' de x. Certo? Exemplo. Essa daqui, que apareceu lá. Qual a derivada? Então, primeira coisa. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Não. Vamos lá. Qual é a função? Lá a gente viu, né? A f de x aqui vai ser quem? Cosseno. E a g de y vai ser o quem? Y ao quadrado. Então, tem a derivada de dentro e a de fora. Pronto. Então, para fazer a h, eu vou fazer primeiro o que está fora. Então, como se eu pegasse aqui. Como é que eu derivo essa g aqui? Não é só descer o 2? 2. Ficaria 2y, só que y é cosseno de x. Então, ficou 2 cosseno de x. Eu desci o 2 e subtraí 1 no expoente, né? 2 menos 1. 1 não precisa escrever. Acabou aí? Não. Então, eu derivei a de fora primeiro, vezes a derivada de dentro. Qual é a derivada do cosseno? Eu coloquei aqui só a anotação, tá? Então, vamos lá. Vai ser 2 cosseno vezes menos seno, que a derivada do cosseno é menos seno. Certo? Essa parte aqui, ó, eu anotei aqui, mas na prática vocês já podem passar direto para essa parte aqui. Então, eu derivo de fora vezes o derivado de dentro. Mas ao derivar o primeiro, o de fora, eu repito aqui, tá vendo que ficou 2 cosseno de x? Então, pode deixar assim? Sim, mas é sempre bom organizar, né? Como é que eu organizo aqui? 2 cosseno vezes menos seno, vai ficar menos 2 cosseno seno. Então, essa é a derivada disso daqui. Ok? Ó, lá tinha o exemplo que era um h de x igual a cosseno de x ao quadrado. Vamos ver se a derivada desse vai dar a mesma coisa. É bem parecida, só que é diferente. Nesse caso aqui, a f de x é x ao quadrado e a g de y é cosseno de x. É diferente. Então, primeira coisa, a h' de x será a derivada do de fora. Quem é fora aqui? Fora é cosseno, certo? Então, qual é a derivada do cosseno? É menos seno de x ao quadrado. Pronto. Vezes a derivada do de dentro. Qual é a derivada de x ao quadrado? É 2x. Ok? Aí agora eu só vou organizar. Então, h' de x será menos seno de x ao quadrado vezes 2x, vai ficar menos 2x seno de x ao quadrado. É sempre bom colocar funções polinomiais na frente de trigonométricas, tá? Na hora de organizar. E essa é a resposta. Tá vendo que ficou totalmente diferente? Esse desse. Dúvida? Entenderam?
Pode prosseguir o exemplo? É tão ruim quando é silêncio. Deixa eu ver. Ia ter lá o exemplo. Ok. Aqui é o mesmo exemplo que eu fiz de caneta. Certo? Próximo exemplo. Essa daqui. Então, como é que eu derivo isso aqui? Primeiro, a derivada do de fora. Quem é a derivada do de fora aqui? Quem é o de fora? É a tangente, não é assim? Qual é a derivada da tangente? Alguém lembra? Ó, como é que eu vou relembrar isso aqui? Ah, professora, eu não lembro como é que é a derivada da tangente. Onde você tá lembrando isso? Eu fiz meu resumo aqui, ó. No final do slide, eu dei uma colher de chave para vocês. Eu fiz um resumo. Eu coloquei todas as regras de derivação. A regra 1, da constante, da potência e da soma, é as mais fáceis, né, de decorar. Aqui do produto, da constante, do constante do quociente e as trigonométricas, ó. A tangente é secante ao quadrado. Então, eu vou voltar lá e fazer isso. Então, eu sempre tenho essas regras aqui para eu me auxiliar, tá? Igual lá, lembra que eu fiz cosseno, deu menos seno? De onde eu tirei isso? Daqui, ó. Mas aí, com a prática, né, a gente vai lembrando como é. Então, primeiro, vou derivar a tangente. Então, qual é a derivada da tangente? É secante ao quadrado do logaritmo de x na base 2. Eu só repito. Vezes a derivada do de dentro, a derivada do logaritmo. Então, vai ficar secante ao quadrado. Qual é a derivada do logaritmo? É 1 sobre x ln de 2. Certo? Então, posso deixar assim ou organizar. Como é que eu organizo? Isso aqui vai ficar secante de log de x vezes 1 é secante ao quadrado de log de x na base 2, sobre x ln de 2. Pronto, essa é a resposta. Vocês estão caladinhos aí, não estão ficando com dúvida, não? Esse exemplo que você explicou agora, tem como mostrar, marcando de vermelhinho, enquanto a gente está sinalizando, se ele vai acompanhando, vai marcando com aquele pincelzinho vermelho. Tá. Aqui, vou fazer a galinha de x. É a derivada de fora, da tangente. É secante ao quadrado porque do... é um assunto novo, né? Tá. Então a gente tem que ver aí os exemplos para depois estudar. Tá bom. Então não tem como na hora ter dúvida. Então tu tem que ver o processo de cada parte, de cada regra, para depois estudar. Não tem como, é assunto novo, não tem como falar em dúvida. Uhum. Acho Então, que eu fiz... Vamos até tem seguir. que realmente fazer o passo a passo, para depois cada um estudar aí as regras dessa parte aí nova aí, né? Não tem como, né? Eu nunca vi essa parte, então não tem como. Certo. Então, eu derivei o de fora. Secante do logaritmo, só repetir. Vezes a derivada do de dentro. Qual é a derivada do logaritmo? É 1 sobre x ln de 2. Certo? Então, isso aqui é onde vocês vão ver lá nas regras de derivação. Por isso que as regras de derivação, vocês têm que ter uma folhinha. Eu aconselho a fazer uma folha com a própria letra de vocês, de todas as regras, e colocar do lado. Toda vez que vocês forem fazer os exercícios, olha a folha e compara, para ver onde vai ser a resposta. Então, a galinha de x será secante de logaritmo de x na base 2 vezes 1, é secante ao quadrado logaritmo de x na base 2 sobre x ln de 2.
Então, aqui eu só simplifiquei, né? Colocar a resposta. Certo? Então, é isso. Próximo exemplo. Aqui. 2 elevado a x ao cubo menos 4. Então, 2 elevado a x, né? Que no caso de 2 elevado a y, a derivada de fora, tá. Então, se eu tenho 2 elevado a x, a derivada disso é 2 elevado a x vezes ln de 2. Ok? Então, pagando aqui, vai ficar... Aqui eu até chamei de f, não tem problema, tá? O jeito que eu chamo a função, eu vou chamar do jeito que eu quiser. Essa regra aí tá naquela tabela que a senhora passou pra gente, tá, né? No caso, aquela regra. Tá, sim. De todas as derivadas, tá, né? No caso, né? Tá, sim. Tá, né? Tá. Na aula passada eu também passei. Então, aqui a derivada vai ficar 2x ao cubo menos 4x vezes ln de 2. Isso vezes a derivada de dentro. Qual é a derivada de x ao cubo menos 4x? Vai ficar vezes 3x ao quadrado menos 4. Ok? Então, agora é só organizar. Como eu organizo isso daqui? F' de x é igual. Então, eu posso colocar a polinomial primeiro. Vai ficar 3x ao quadrado menos 4 vezes ln de 2. Ou poderia colocar o ln de 2 primeiro, porque é um número. Vezes 2 elevado a x ao cubo menos 4. Ou poderia também ter deixado desse jeito. Na hora de organizar, geralmente tem a sequência. Geralmente é constante primeiro, depois polinomial, depois... Aí depois vem as outras, né? Exponencial, trigonométrica, logarítmica, logaritmo antes da trigonométrica. Mas, tudo bem. Vocês sabem que a de cima é exatamente igual a de baixo. Ok? Mas na hora de organizar, geralmente as constantes primeiro. Então, esse ln tinha que ter vindo primeiro. Depois x ao quadrado menos 4. E depois a exponencial. Oi. Professora, ficou lá no final, x ao cubo mesmo, né? Menos 4x. Oh, né? desculpa. É x ao cubo mesmo, não tá certo. Não, tá tudo certo aí. É x ao cubo mesmo, professora? No resultado final? É porque eu só organizei aqui, ó. Só troquei de lugar. Eu peguei esse daqui, coloquei na frente. E esse daqui Inverteu, né? e coloquei no final. É isso mesmo, né? É isso mesmo. Tanto que aqui, ó, no... Deixa eu ver se tem. Não tem. Poderia ter deixado a resposta desse jeito aqui. Botou... Eu só troquei de lugar. Só trocou, né? Só troquei. Eu peguei aqui o resultado, coloquei esse aqui na frente, mas na verdade o ln que tinha que vir na frente, né? Porque é uma constante. Tinha que ficar assim, ln de 2 vezes direta, né? 3x ao quadrado menos 4 vezes 2 elevado a x ao cubo menos 4. Isso daqui, eu quero que vocês entendam que é exatamente igual a esse. A mesma coisa. Eu só troquei de lugar. É isso. Essa é direto, né? Lá no final, né? Eu poderia deixar igual aqui, ó. A resposta acabou aqui. Mas quando a gente escreve o resultado de funções, tem uma sequência, que é geralmente constante primeiro, depois funções polinomiais, depois exponencial e logarítmica na ordem que aparecer, depois trigonométricas, certo? Então, é isso. Pagar. Próximo exemplo. Essa daqui. Tanto faz um ou outro. Tanto faz.
É igual na resposta. Você, por exemplo, pode deixar uma resposta, sei lá. No primeiro ou no segundo, não tem problema nenhum, não, né? Não. Tá. Mas, por exemplo, se fosse uma opção de marcar, provavelmente vai estar na resposta organizada, Final, né? final, organizada, né? Isso. É isso que eu queria estar atento aí nessa finalidade aí. Obrigado. Pronto. Aqui. Derivada de fora. De seno é cosseno. Cosseno de x ao cubo menos 4x ao quadrado. Vezes a derivada do de dentro. Qual é a derivada desse aqui? Vai ser 3x ao quadrado menos 8x. Certo? Então, a resposta provavelmente não vai estar assim se fosse de marcar. Como é que eu faço? Eu vou organizar. Como é que eu organizo? É só escrever a polinomial na frente da trigonométrica. Então, eu vou escrever aqui, ó, 3x ao quadrado menos 8x vezes o cosseno de x ao cubo menos 4x ao quadrado. Certo? Mas eu quero que vocês entendam que isso daqui é exatamente a mesma coisa que isso, só escrito em ordem diferente. Porque, ó, no produto, a ordem dos fatores não altera. Certo? Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Certo? Mas, para responder, para ter uma lógica, no final a gente simplifica. Igual, por exemplo, tem uma questão que caiu fração e deu 10 sobre 20x, digamos, a resposta. Provavelmente não vai estar assim, porque eu tenho que simplificar, né? Eu posso simplificar aqui, por exemplo, cortar o zero, vai ficar meio x. Então, isso aqui é exatamente igual a x sobre 2. Então, provavelmente a resposta vai estar assim em vez de 10x. Entendeu? É só isso que eu tô te falando. É uma maneira de escrever o final. Professora, Oi. da forma que a senhora vai ser cobrado aí no próximo, você falou que vai dar uma prova, né? Talvez vai ter questões de marcar e outras para apresentar o resultado. Vai ser dessa maneira aí, né? No caso, né? A resposta, vocês vão ter que colocar. Eu fiz uma prova todas para responder. Então, vai ter lá a pergunta: derive isso daqui. Aí vocês não vão colocar esse passo a passo, vocês só vão colocar a resposta final. Certo? Então, vocês vão colocar isso daqui lá. Aí, como é que eu vou escrever isso daqui se, por exemplo, meu teclado não faz um 3? E se aqui fosse um 4? Então, como é que vocês poderiam escrever essa resposta lá na hora que vocês estiverem fazer a prova? Vocês podem escrever assim. Eu mesmo não sei fazer isso, não. Tá, calma aí, eu vou falar. Então, primeiro, 3x. Em vez de colocar o quadrado, vocês podem colocar circunflexo 2. Certo? No teclado aí de vocês não tem um circunflexo? Tem. Então, isso aqui é a mesma coisa de cima. Aí vem menos, escreve trem, menos 8x. Aí vezes, o vezes também não tem, né? Então não precisa. Aí você coloca cosseno de x circunflexo 3 menos 4 circunflexo ou 4x, né? E quando tem uma raiz, escreve o nome raiz. Ao cubo, no caso, como é que a gente vai digitar no calma aí. É questão mesmo de, eu não sei, eu não lembro direito. Era para a gente ter informática aí, nós não tivemos aí nesse semestre, né? Nem passado, nem então, quando vocês estiverem fazendo lá na prova, a resposta, essa resposta que eu circulei, vocês podem digitar dessa maneira aqui. Tá, ok? Quadrado, né? Quando coloca esse circunflexo 2, eu estou dizendo que é x ao quadrado. Se fosse raiz de, sei lá, de x ao quadrado... Calma aí, de x ao quadrado não, vou colocar de x... Se tivesse um 2 na raiz aqui, ó. Tá, calma aí. Tá. Eu tô fazendo. É que esse trem aqui tem que apagar com o trem. Eu vou fazer os dois exemplos, tá? Calma aí. Se tivesse assim, x à quarta mais 5, por exemplo. Como é que eu escreveria isso daqui? Eu escrevo raiz
parênteses, x à quarta mais 5. Ok? Agora, se fosse uma raiz cúbica, então eu escrevi raiz cúbica de x à quarta Pode mais escrever na 5. linguagem Se portuguesa, fosse né? uma raiz quinta, ok? Então, é assim que vocês vão escrever lá na prova. No caso, lá, o x ao quadrado usaria o Outro sinal daqui, exemplo. né? Quando é x ao quadrado... tá. Eu já errei aqui, ó. Porque x à quarta vocês não vão ter como escrever, né? Então, vocês Aí vão apagar usaria o aqui. x, Vai o colocar teclado, o quê? X o x, circunflexo 4. Ok? Só porque x à quarta não tem como escrever, então x circunflexo 4. Se for deixa eu apagar aqui, né? Que tem muita informação. Se for uma fração, sei lá, 2x menos 3 sobre 4x mais x ao quadrado mais 4. Como é que você escreve a fração? Coloca o primeiro vai dar entre um pulo aí. parênteses, coloca uma barrinha e coloca o segundo entre parênteses. Tá. Daí fica mais fácil. Pronto. Então, não esquecer do parênteses, né? Senão dá o erro. Pronto. Vamos continuar. Próximo exemplo. Obrigado, professora. Nada. Tangente de logaritmo de x ao quadrado. Então, aqui, ó, é uma função que ela é uma composição dentro de outra composição. Porque, ó, a tangente é uma função de fora. Então, a primeira coisa que eu vou derivar é a tangente. Então, f' de x será... Qual é a derivada da tangente? É secante ao quadrado do x. O x é logaritmo de x ao quadrado na base 2. Pronto. Vezes a derivada do de dentro. Só que o de dentro também é uma composição. Então, primeira coisa, logaritmo de x. Então, a derivada do logaritmo é 1 sobre x, nesse caso é x ao quadrado, vezes ln de 2. E isso vezes a derivada do de dentro, que é quem? X ao quadrado. Então, isso vezes, qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Pronto. Aí, agora eu só vou organizar. Então, f' de x será igual. Aqui, ó. Isso vezes 1 vezes 2x vai ficar 2x secante ao quadrado do logaritmo de x ao quadrado na base 2. Tudo isso sobre x ao quadrado ln de 2. Posso simplificar mais. Esse x aqui eu posso cortar com um x desse. Esse eu posso cortar com um desse. Então, isso aqui vai ficar f' de x igual a 2 secante ao quadrado do logaritmo de x ao quadrado na base 2 sobre, aqui embaixo ficou x ln de 2. E Ok? para transformar isso no teclado aí, professor, como é que ficaria? Botar o log no 2 aí. Mesma coisa. Fração log, você vai escrever o nome log. Bota aquele finalzinho lá embaixo e o x depois. Log. Aí você faz de x ao quadrado na base. Pode colocar assim um tracinho, né? O underline 2. Ok? Essa parte aí eu não sei, não. Então, secante ao quadrado, né? Só para ficar bonitinho. Então, vai ser a derivada do de dentro. Então, ficou secante de log de x ao quadrado vezes 1 sobre x ao quadrado ln de 2 vezes x ao quadrado. Então, ficou secante ao quadrado de logaritmo de x ao quadrado vezes 1 x ao quadrado na base 2 vezes 2x. Aí, só organizando. Ficou isso daqui, certo? E simplificando esse. Isso aqui é a mesma coisa que eu fiz escrito, só que aqui mais bonitinho, né?
certo? Então, o que esse exemplo me diz? Que eu posso ter funções compostas dentro de funções compostas. E qual é o método de fazer? Faz o de fora, vezes a derivada do de dentro. Só que o de dentro ainda tem duas. Aí eu vou derivar esse, depois derivar esse. Então, aqui eu derivei 3 coisas. Certo? Mas aí tem que ter a ordem. Tranquilo? Aí agora, o que vocês precisam saber? Por exemplo, saber que a derivada do logaritmo é 1 sobre x ln da base? Isso aí é uma coisa que vocês têm que saber. Saber que a derivada da tangente é secante ao quadrado? Outra coisa. Saber que a derivada de x ao quadrado é 2x? Também. Certo? E no final, colocar sempre a resposta simplificada. Próximo. Esse daqui, de novo, função composta dentro de função composta. Então, f' de x é igual. Derivada do seno é cosseno de E cosseno de x. Certo? Vezes, derivada do de dentro. Derivada do E cosseno de x é E cosseno de x. Certo? Que a derivada de E elevado a x é o próprio E elevado a x. Lembra disso? É a única que é igual. Então, vai ficar E cosseno de x. Vezes a derivada do cosseno. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno de x. Ok? Então, f' de x, organizando isso aqui, posso fazer o menos vir para frente. Na hora de escrever isso aqui, a ordem, como é exponencial e trigonométrica, acho que exponencial primeiro. Então, eu escreveria assim, E cosseno de x, seno de x, cosseno de E cosseno de x. Eu faria assim. Ok? Trouxe o logaritmo para frente, o seno, antes desse cosseno aqui com o logaritmo dentro. Vamos ver se eu acertei. Eu já acho que sim. Isso mesmo, tá vendo? A resposta. Aí, de novo, na hora de resolver, vocês não precisam fazer essa parte. Essa parte vocês vão fazer no caderno de vocês. Eu aconselho a deixar no caderno, tá? Lá, porque vai que acontece alguma coisa e depois sei lá, professora, minha resposta tá certa, olha aqui como eu fiz. Lembrando que agora vocês vão colocar só a resposta. Então, eu tô interessada só na resposta. Se vocês errarem qualquer coisa, se em vez desse menos aqui colocar o mais, já errou. Ok? Eu não vou, dar colher de chá agora, não. Dar mais ou menos por um erro. Ou descontar 1/10 porque tirou um sinal. Se colocou mais, tá errado. Certo? A correção vai ser bem mais rápida. Pronto. Então, isso que é regra da cadeia. Então, vocês já estão aptos praticamente para derivar qualquer tipo de função. Só algumas que ainda vocês não sabem. Mas a maioria das funções que aparecerem agora, vocês já sabem derivar, né? Ou, assim, a partir da aula de hoje, você já tem base para aprender para derivar, ok? Então, vamos seguir. Agora, nós vamos ver a regra de L'Hospital, tá escrito aqui, mas a gente fala regra de L'Hospital. O que seria essa regra de L'Hospital? Vamos lá. Sejam duas funções deriváveis no intervalo, exceto possivelmente em y igual a A. Lembra que quando fala isso, exceto possivelmente, isso lembra o quê? Lembra? Ah, tá. Calma aí, ainda vai aparecer. Além disso, G' é diferente de zero para todo x pertencente a y. Se o limite da f for igual ao limite da g, que foi igual a zero, e a derivada de f
o limite da derivada de f sobre a derivada de g dá um L, então o limite de f de x sobre a g de x é L. Então, o que isso significa? Se eu tiver um limite de uma composição, uma função em cima e uma função embaixo, certo? Aqui com x tendendo a A. Se eu tiver esse limite em que tanto f de x for zero, quando eu substituir o a, né? F de a, no caso, for zero, e g de a for zero, lembra daquela indeterminação? 0 sobre 0? Quando eu tenho essa indeterminação, eu tinha que fazer o quê? Simplificar o limite para resolver. Agora não. Eu posso derivar o f, derivar o g. Provavelmente, quando eu derivo, vai sumir a indeterminação. Se sumir a indeterminação, eu consigo encontrar o valor do limite. Encontrando esse valor do limite, ele vai ser exatamente igual ao limite da inicial que eu queria. Vocês vão ver melhor com um exemplo. Então, aqui, essa regra de L'Hopital é uma maneira muito mais fácil de calcular limite quando dá indeterminação, sem precisar fazer fatoração. Que às vezes a fatoração é a parte mais difícil do limite. Fazer o limite em si é fácil. Agora, fazer a fatoração para encontrar o limite, que é difícil. Em alguns, né? Então, a primeira indeterminação é 0 sobre 0. A segunda, se der infinito, ambos os limites, infinito sobre infinito, também é uma indeterminação. Então, de novo, se eu conseguir derivar e dar um número, isso vai ser a derivada da função que eu queria. Vamos ver com o exemplo que fica mais fácil. Exemplo. Olha isso daqui. Limite do seno de 3x sobre x com x. Se eu substituísse o zero de cara aqui, ia ficar o quê? Ó? Seno de 3 vezes 0 sobre 5 vezes 0. Isso daria o quê? Seno de 0 sobre 0. Qual é o seno de 0? É 0 sobre 0. 0 sobre 0 não é uma indeterminação? Então, o que vocês poderiam falar desse limite? Ah, eu acho que isso aqui não existe. Será que não existe? Não sei. Como é que eu vou simplificar isso aqui, meu Deus? Não tem como. Então, te travaria, não teria subsídio para você continuar e resolver esse limite, certo? Agora você já tem como fazer isso. Como é que eu vou fazer isso? Então, deu uma indeterminação, ó. Só posso fazer essa regra se eu tiver uma indeterminação, tá? Tem que ter o 0 sobre 0. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é substituir o valor, ver se dá 0 sobre 0 para confirmar que é uma indeterminação, ok? Então, aí eu posso fazer a regra. Como é que é a regra? Ah, tá. Aqui. Eu vou derivar o de cima. Vocês preferem que eu escreva, não é? Então, vamos lá. Então, eu já determinei que eles são 0. Então, o que eu vou fazer agora para calcular esse limite? Eu vou... Limite de x tendendo a 0 será a derivada do de cima sobre a derivada do de baixo. Então, vai ser seno de 3x. Vou derivar isso. E vou derivar 5x. Ok? Então, o limite de x tendendo a 0 será... Qual é a derivada do seno de 3x? Do seno é cosseno. É cosseno de 3x vezes o de dentro. Qual é a derivada de 3x? É 3. Sobre... Qual a derivada de 5x? 5. Ok? Aqui, eu posso deixar assim ou escrever diferente, né? Escrever assim, ó. O 3 indo para frente. 3 cosseno de 3x sobre 5, quando x tende a 0. Agora, eu vou substituir o 0 para ver se vai dar certo. Então, isso vai ser igual 3 vezes cosseno de 3 vezes 0 sobre 5. Então, 3 vezes 0 é 0. Qual é o cosseno de 0? 1. 1 vezes 3, 3.
3 sobre 5. Ok? Então, eu tenho que esse limite aqui deu 3/5. Logo, a resposta desse limite inicial é 3/5, que antes eu não tinha nenhuma maneira de resolver. Agora eu tenho. Então, toda vez que der indeterminação, isso é importante, tem que dar uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Uma dessas duas indeterminações, eu consigo fazer a regra de L'Hopital, que é derivar em cima e derivar embaixo. A professora, eu posso sempre derivar para fazer limite? Não, só se der indeterminação. Ok? Então, limite vai voltar. Olha que legal. A derivada é um limite. E para resolver limite, eu posso usar a derivada. Eu acho isso bem interessante. Ou não, né? Mas eu acho interessante. Então, aqui está escrita a mesma coisa. Certo? Aqui nem precisou colocar o 3 na frente. Poderia deixar assim, tanto faz. A resposta é a mesma. Bora fazer mais um exemplo? Esse daqui. Se o x fosse no lugar do 0 lá, professora, se fosse 1 no caso. Igual esse exemplo aqui, não é 0, é 7. Já responde essa pergunta? Nem sempre é 0, não. Aqui o x pode ser qualquer número. O que tem que dar é uma determinação. Vamos ver. Primeira coisa, eu olhei o limite. O que eu vou fazer? Eu vou substituir para ver se dá uma determinação. Então, vamos lá. Vou fazer 7 ao quadrado menos 10 vezes 7 mais 21 sobre 7 menos 7. Vamos lá. 7 ao quadrado, 49. Menos 7 vezes 10, 70. Mais 21. 49 mais 21 dá 70, né? Menos 70, 0. Sobre 7 menos 7 é 0, sobre 0. Então, aqui deu uma indeterminação, 0 sobre 0. O que vocês fariam antigamente? Vocês iriam simplificar. Por exemplo, vocês poderiam dividir esse de cima pelo de baixo, fazer aquela divisão, certo? X ao quadrado menos 10x mais 21 dividido por 7 menos x. Poderia fazer essa divisão, certo? Não tem problema. A maneira de resolver limite antes ainda vale. Só que agora tem uma maneira mais fácil. Porque às vezes essa divisão aqui, ó, nem sempre é fácil. Às vezes é difícil. Nesse exemplo aqui é fácil. Mas tem exemplo que é difícil. Então, o que eu vou fazer? Então, vamos lá. Eu já sei que é uma indeterminação, ó. Deu uma indeterminação. Apesar de aqui não foi 0, tá vendo? Foi um 7. Deu uma indeterminação. Então, eu vou derivar. Então, eu vou fazer limite de x tendendo a 7 qual é a derivada daqui do de cima? Vai ficar, ó, 2x menos 10, correto? E o de baixo só é 1, certo? Derivada de x é 1, de 7 é 0, então ficou 1. Pronto. Agora eu posso substituir o 7 aqui. 2 vezes 7 menos 10 sobre 1, né? Não precisa. 2 vezes 7, 14, menos 10, 4. Logo, a resposta desse limite aqui é 4. Olha como foi bem mais rápido, mais fácil do que fazer aquela divisão. Se eu fizesse aquela divisão, com certeza ia dar algum número lá, que depois, na hora de fazer, ia dar 4. Ok? Então, agora tem uma maneira muito mais rápida de fazer limite de determinação. Certo, galera? Professora Tamir, essa área aí de derivada que chama capital, são profissionais que trabalham na área
médica, por exemplo, um cardiologista, Não, para ver ou não, ou é. não tem nada a ver. O nome não tem nada a ver, não. Hospital era o Nome sobrenome de alguma pessoa. Você tá? pode procurar depois por que essa regra chama ele hospital, mas não tem nada a ver com ser médico, não. Tá bom? Não, é porque eu levei minha filha no cardiologista, né? E aí ele usou um tipo de cálculo de derivada para saber a parte Sim, do coração. derivada Para é ver. muito útil. Depois vocês vão ver. Provavelmente em alguma disciplina mais à Aí eu frente no até. curso, vocês vão usar derivada. Derivada Aí, é tudo que tem a ver com taxa de variação, eu uso derivada. Eu quero variar, eu quero saber o lucro da minha empresa, o lucro máximo. Eu posso usar derivada. Essa aula de hoje era para a gente ver isso, só que como as aulas anteriores não conseguiu dar todo o conteúdo, eu tive que passar o conteúdo, né? Eu prefiro passar o conteúdo e depois vocês verem as aplicações do que passar só a aplicação sem vocês saberem a base para fazer, ok? Minha ideia era isso. A primeira semana fazer regras de derivação simples, a segunda semana composição e regra de L'Hopital e derivada implícita, e a terceira semana aplicações. Só que como a primeira semana e a segunda foram praticamente juntas, não deu tempo. Então por isso que hoje a gente ainda está vendo a regra. É que eu achei interessante que ele estava usando a interpretação justamente isso, né? O fluxo sanguíneo, o negócio lá no gráfico. A interpretação, né? Que poxa, como é importante, né? Também na área médica, né? Certo. Também não sabia. Ok. Depois eu posso fazer. Vocês podem até pesquisar assim, onde usar a derivada dentro da engenharia. Tem muita aplicação mesmo. Muita mesmo. Não é pouca, não. Então vamos lá. Aqui agora o limite está tendendo ao infinito. Se eu fosse substituir aqui, ó, 3 infinito ao quadrado dá infinito. Infinito menos 3 ainda é infinito. É elevado a infinito é infinito. Então aqui daria infinito sobre infinito. Não tem como eu resolver. Certo? Eu deveria fazer uma simplificação, sei lá. Mas aí, como é infinito sobre infinito, eu posso derivar. Então vai ficar limite de x tendendo a mais infinito de em cima vai ficar, a derivada é 6x, embaixo é elevado a x. E agora vai ficar infinito sobre infinito ainda. Infinito sobre infinito. Tá vendo que aqui, se eu substituir já de cara, ainda vai ficar infinito sobre infinito? Porque 6 vezes infinito é infinito. Elevado a infinito é infinito. Então, o que eu posso fazer? Derivar novamente. Então, esse aqui é um caso que eu derivei uma vez, não funcionou, ainda continua em determinação de infinito sobre infinito, eu posso derivar de novo. Então, isso aqui vai ser igual ao limite. Qual a derivada de 6x? É 6. De x tendendo a mais infinito sobre e elevado a infinito. Ou infinito não, desculpa. Elevado a x elevado a x. Isso dá o quê? Agora eu posso fazer. Se eu colocar em cima não tem, então é 6. Embaixo é infinito, elevado a infinito ainda é infinito. Mas quanto é 6 sobre infinito positivo? Então, 6 sobre infinito positivo vai dar 0. É 0, né? 0 mais. Isso. Deixa eu ver se eu não tô enganada. Isso. Ok? Lembra lá quando eu acho que eu não lembro se eu passei isso pra vocês. Mas quando eu tenho um tendendo a infinito e embaixo aqui for elevado a infinito, isso aqui é infinito. Se eu tenho 6 sobre infinito, isso daqui tende para 0.
certo? A resposta é 0. Ok. Próximo. E daí também faz parte da regra da tabela lá, né, professor? Junto lá, né? Direto, né? Isso, né? Não, ali não fez nenhum tipo de regra, não. Praticamente, que regra que eu usei aqui? A regra que a derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Não teve nenhuma regra especial. Aqui é de limite. Limite do infinito. Eu acho que eu não passei limite infinito para vocês. Não sei, não lembro. Mas quando eu tenho um número sobre infinito, isso daqui tende para 0. Certo? Aí se for para mais infinito é 0. Se for para menos infinito também é 0. Qualquer número sobre infinito, a resposta no limite é 0. Esse daqui não é um quociente. A regra de L'Hopital só funciona para quociente, para forma de fração. Aqui eu tenho uma função vezes outra. E agora, tem como eu escrever isso daqui em forma de fração? Se tiver como eu escrever em forma de fração que dá uma indeterminação, aí sim eu posso resolver, ok? Então, nesse caso, a primeira coisa que eu vou fazer é reescrever. Então, esse x eu posso escrever como sendo 1 sobre x. Isso daqui é exatamente igual a isso, certo? É a mesma coisa. Se eu tenho x, isso é igual a 1 sobre x, certo? Porque como é que eu faço fração sobre fração? Eu escrevo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, isso daqui vai dar x, tá vendo? Então, isso é igual a isso, certo? Feito isso, eu posso escrever seno de x sobre 3, 1 sobre x, ok? Então, aqui, se eu substituir de cara o menos infinito, daria o quê? 3 sobre menos infinito, 0. Seno de 0, 0. 1 sobre menos infinito, 0. 0 sobre 0. Então, aqui dá uma determinação 0 sobre 0. Então, como é que eu vou fazer? Vou simplificar. Então, limite de x tendendo a menos infinito. Em cima, a derivada do seno é cosseno de 3 sobre x vezes a derivada do de dentro. Vamos fazer aqui separar. 3 sobre x, como é que é a derivada disso? Isso eu posso reescrever como sendo x 3 elevado a menos 1. Então, desceu menos 1, subtrai 1 no expoente. Então, a derivada vai ficar... A derivada é menos 3x a menos 2. Ok? Então, a derivada desse daqui, de 3 elevado a x, é menos 3x a menos 2. Ou menos 3x sobre x ao quadrado. Tanto faz escrever esse ou esse. Então, ficou vezes... colocar em forma de fração, menos 3 sobre x ao quadrado. Sobre, qual é a derivada de 1 sobre x? 1 sobre x é ln de x, se não me engano. Ln de x. 1 sobre x é ln de x? Ai, agora me faltou a memória. 1 sobre x é ln de x ou x é ln de x, meu Deus? Ah, eu esqueci, deixa eu ver se tem aqui. Ah, é. Ai, eu fiz a mesma coisa. Não é LN, não. Tá vendo? Às vezes a gente esquece, né? Todos que a gente lembra, não. De cabeça. Então, a derivada aqui de 1 sobre x
Eu vou fazer o mesmo processo. Como é que eu vou fazer? 1 sobre x é igual a x elevado a menos 1. Então, como é que eu derivo isso? Desce o menos 1. Então, menos x elevado a menos 2. Então, ficou menos x elevado a menos 2. Ok? Então, isso aqui vai ficar... Cosseno 3 sobre x é 0. Cosseno de 0, 1. 1 vezes 3 sobre infinito ao quadrado, isso daqui é 0. Então, em cima ficou 0. 0 sobre infinito. Um número sobre infinito, a resposta é 0. Certo? Deixa eu ver se é isso mesmo. Calma aí. Deixa eu ver se eu não tô falando... Não deu 3? Por quê? Ah, sim. Tá. Essa daqui é a mais difícil até agora que apareceu. Por isso que eu tô... Meu Deus, o que que tá acontecendo? A resposta tá errada, tá, galera? Deixa eu consertar aqui. Deixa eu refazer. Vou refazer essa questão. Bora lá. Não tá... Só tá errado a resposta. Vamos lá. Ó, primeira coisa. Então, vou fazer limite de x tendendo a menos infinito. Vai ser o quê? Derivada de cima do seno é cosseno de 3 sobre x vezes... Aí a gente fez 3 sobre x é igual a 3x a menos 1. Derivada disso vai ficar menos 3x a menos 2. Menos 1, menos 1, menos 2. Certo? Então, essa é a resposta. Então, ficou menos 3x a menos 2. Certo? A derivada de 3 sobre x é menos 3x a menos 2. Sobre 1 sobre x... 1 sobre x... Ó, vou fazer o mesmo processo. 1 sobre x... Bora lá. 1 sobre x, isso é igual a x elevado a menos 1. Então, na hora de resolver, desce o menos 1, x elevado a menos 2. Então, menos x a menos 2. Como esse aqui é um produto, eu posso simplificar esse x com esse, certo? O menos com menos. Então, o que que sobrou? O que que sobrou? Sobrou o 3 e o cosseno. Então, sobrou limite de 3 cosseno de 3 sobre x. Embaixo não sobrou nada. Então, x tendendo a menos infinito. Cosseno, aí eu vou substituir infinito aqui. 3 sobre infinito é 0. Cosseno de 0, 1. 1 vezes 3, 3. Então, a resposta aqui é 3. Então, o limite disso daqui é 3. Logo, limite de x vezes seno de 3 sobre x, quando x tende a menos infinito, isso é 3. Certo? Essa aqui foi mais difícil até agora que eu achei. Mas é isso. Então, o que que vocês precisam saber, ó? Ao substituir aqui cosseno de 3 sobre menos infinito, é cosseno de 0. Qual é o valor do cosseno de 0? 1. 1 vezes 3, 3. Tudo bem? Ninguém falou nada. Tem escrito aqui. Pronto. Então, vocês têm muito agora para resolver com limite de indeterminações.
infinito sobre infinito, zero sobre zero, com derivadas. Tem derivadas para vocês reverem. Então, até agora, ótimo. O que vai cair na prova praticamente vai ser isso. Esse derivadas logarítmicas é uma derivada muito difícil. Não é fácil não, muito difícil mesmo. Se até agora tem coisa que parece que é difícil, essa daqui vai ser mais difícil ainda. Porque a regra é enorme, não tem nem como saber de cabeça. Eu nem vou pedir esse daqui na prova. Só que eu vou mostrar para vocês, né, que existe. Certo? Derivadas logarítmicas. Vamos lá. Quando eu tenho a derivada disso aqui, x, seno de x à quarta, é fácil fazer, eu já sei fazer. É o quê? Regra da cadeia. Eu vou pegar a derivada disso, será o de fora, 4, seno de x, isso, elevado a 3, vezes a derivada de dentro, que é quem? Seno, com a derivada do seno, cosseno de x. Ok? Então, já sei resolver isso daqui. Certo? A resposta dessa derivada é essa. Ok? Pode deixar assim ou pode escrever mais bonitinho. Certo? Então, isso aí eu já sei fazer. Ok? Quando é 4 elevado a seno, também sei fazer. Não sei fazer? Como é que eu derivo isso aqui? A derivada de fora. 4 elevado a x... 4 elevado a x... Meu Deus, deu branco. 4 elevado a x é 1 sobre 4 ln de x. Isso. Não, 1 sobre x ln de 4. Então, vai ficar 1 sobre x, quem é x? Seno de x, ln de 4. Vezes a derivada de dentro, de seno e cosseno. Então, a resposta disso daqui vai ficar cosseno de x sobre seno de x, ln de 4. Pronto, sei resolver. Certo? Não sei resolver. Tá vendo a regra de derivação? Vamos de novo, calma aí. Quando dá branco assim, igual me deu um branco agora... Rapidão. Oi, calma aí. Em algum desses casos aí, eu vou precisar saber daquela tabela de seno da trigonometria? É bom. Calma aí. Nesse daqui deu branco, você viu que eu errei. Como é que eu vou fazer? Eu não lembro de jeito nenhum. O que eu vou fazer, Senhor Jesus Cristo? Vou desesperar? Não. Eu vou no meu resumo que eu fiz. Não sei se vocês fizeram. Vou lá olhar, ó. Me deu branco quanto era a derivada... Não, esse aqui é os exemplos ainda. Cadê meu rascunho? Aqui. Me deu branco quanto era a derivada de um número elevado a x. Tenho aqui, ó, no meu rascunho eu tenho. Ele vai ser a elevado a x, vai ser a elevado a x ln de a. E não o que eu fiz. Eu tinha feito do logarítmico, que era 1 sobre x ln de a. E não é isso, é o de cima. Então, é esse daqui, no meu rascunho. O que Fabrício perguntou da tabela trigonométrica é essa daqui, né? Fabrício, você perguntou? Foi? Isso mesmo. Então, esses valores aqui é uma coisa que, no caso, eu deveria saber, eu não sei. Igual, toda hora eu tô falando, o seno de zero é zero. Porque assim, se eu chegar em alguma função lá, se eu chegar em alguma função e achar, tipo, o seno de pi? Cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Se eu achar lá cosseno de 30, eu posso substituir raiz de 3 sobre 2? Pode, com certeza, ele tem que substituir. Se você tiver lá cosseno de 30, por exemplo, o seno... o seno de 30 graus é quanto? Ele é meio. 1 sobre 2. Aí você vai substituir. Lá na prova, eu já adianto, tem uma pergunta. Aí, quem é o seu? A prova vai ser online, professor? Isso. Aí, voltou.
Lá tem uma pergunta do que vai dar o seno de π, se não me engano, ou é o de π sobre 6, uma coisa assim. Mas eu vou dar lá na própria pergunta. Use que o seno de π é 2, entendeu? Tem uma questão dessa. Mas, por exemplo, cai muito o seno de 0. Qual é o seno de 0? É 0. Qual é o cosseno de 0? É 1. Vocês estão vendo que eu estou fazendo isso toda hora? Isso aí com certeza cai toda hora. O seno de 0, o cosseno de 0. Isso aí já é uma coisa que eu, no caso, já sei na prática, que eu faço muito. Mas essa tabela aqui também tem nesse slide, tá? E como os slides vocês têm acesso a todo momento, então vamos lá. Voltando. Certo. E professora, a prova vai ser aquela de marcar no muro ou vai ser do mesmo jeito que as outras? Não vai ser igual às outras não. Vai ser no mudo um questionário. Já tá aqui, ó. Eu já fiz. Já tá aqui pra liberar pra vocês. Cadê? Ai. Como é que vai pro início? Bora, meu filho. Cálculo. O professor, a gente vai ter quantos dias para responder calma aí. essa prova, professor? Calma aí, você tá bem apressado. Deixa eu falar. Ei, professora, a gente vai ter quantos dias para responder atividade essa prova? avaliativa. Vou liberar aqui. Então, abre hoje, dia 25, fecha domingo, dia 31. Então, vocês só tem de hoje até domingo. Porém, ao iniciar, vocês só terão uma única tentativa de 6 horas. Eu coloquei 6 horas porque são 5 perguntas. E cada pergunta... Cada não. Tem algumas perguntas que tem letra A, letra B, letra C. Então, são 5 perguntas. Todas de responder. Nenhuma de marcar. Ok? Como assim responder? Vocês vão colocar... Calma aí, deixa eu falar. Vocês vão colocar só a resposta. Então, o cálculo, eu aconselho a vocês deixar no caderno. Ok? Mas eu vou querer só a resposta. Certo? Então, por exemplo, eu quero começar a prova hoje e terminar domingo. Não tem como. Vocês vão escolher um dia na semana, um dia que vocês quiserem, de hoje até domingo. Eu aconselho a fazer até sábado, porque vai que dá um erro no Moodle, no domingo, e sei lá. Então, eu aconselho a fazer. Por exemplo, tira quinta-feira. Quinta-feira à tarde eu vou fazer isso. Então, começou e já faz. Minha dica é, anote todas as regras de derivação de uma folha e deixa do lado. E vai fazer, ok? Faz o cálculo, coloca a resposta lá. Pronto, é só isso que eu quero, a resposta. Não coloca lá assim, por exemplo, se a resposta for 5, a resposta é 5. Então, bora lá. Na resposta lá, deu o número 5, a resposta. Aí, alguém quer florear e colocar assim, a resposta deu 5, vai dar errado. Você tem que colocar só o número 5, entendeu? A é igual a 5. Não, só coloca o número 5. Não vai dar nenhuma com um número, mas se for uma função, aí vocês escrevem. Sei lá, se tipo era uma pergunta lá, calcule a derivada de x ao quadrado mais 3, por exemplo. Aí como é que vocês vão pôr a resposta? F' de x é igual a 2x. Então a resposta sua vai ser essa, certo? Não escreve floreando, não. Tipo assim, a resposta é isso. Oi, pode perguntar agora, Bruno. Enquanto o Bruno abre aí, professora, então vai ter a caixinha aberta, mas não em todos, né? Em todos. Professora, essa deveria dar pelo menos umas 2 tentativas pra gente. Não, só uma só. Então, uma única tentativa. De 6 horas, eu tô dando 6 horas ainda. Eu nem queria dar stand de tempo. É pouco tempo demais, professor. Então, vamos lá. F de x é 4 seno de x. Então, a derivada disso vai ficar F' de x de 4 elevado a x é... Ai, já esqueci de novo. 4 elevado a x é 4 elevado a x vezes ln de 4. Certo? Vezes a derivada do de dentro. A derivada do seno é cosseno de x.
ok? Então, desse caso e nesse caso, eu consigo resolver tranquilamente. Sei fazer. Tranquilamente não, né? Tem gente que vai ter dificuldade, mas consegue fazer. Agora, e se tiver esse caso aqui? Seno de x elevado a x. E agora? Nesse caso aqui, não tem como fazer por esse jeito ou por esse jeito. Certo? Que é uma função dentro da outra, só que ambas têm... Como é que fala? Não é expoente. Ambas têm letra, digamos assim. Certo? Então, esse daqui eu já não consigo fazer facilmente. Então, esse tipo de função, existe uma regra especial, que é a regra logarítmica, que é essa regra aqui, ó. Eu tô passando assim porque ela é imensa. Ela é essa daqui. Olha que loucura. Então, quando tem uma derivada que é composição de função, que é uma dentro da outra, e que as duas têm uma letra que eu não consigo substituir pelas regras comuns, eu vou ter que fazer essa regra logarítmica, que é muito difícil. Eu acho ela muito difícil, porque ela, olha o tamanho dela. Vai ser a função do jeito que tá, certo? Em forma de potência, vezes o logaritmo da função do de dentro, vezes a derivada do de fora, mais a função de fora, vezes a de dentro elevado a função menos 1, vezes a derivada do de dentro. Então, é uma regra que a gente não tem nem como ler. Eu estou mostrando para vocês que existe, mas eu nem vou cobrar porque eu sei que ela é difícil. Ok? É uma loucura. Mas vamos lá. Então, para resolver isso daqui que parece ser tão simples, ó, uma coisa, oh meu Deus do céu, parece que é simples. Não, eu tenho que fazer tudo isso daqui para resolver só essa derivada. Ok? Então, vamos lá. Então, primeiro, eu vou repetir a função do jeito que ela tá. Repetir a função. Depois, vou colocar o logaritmo da função de dentro. Logaritmo da função de dentro. Vezes a derivada do expoente. Vezes a derivada do expoente. Mais a função do expoente vezes a de dentro elevado a função do expoente menos 1 vezes a derivada da de dentro. Isso é igual seno de x elevado a x, ok. Ln de seno de x, isso. Derivada de x é 1. Mais, aqui, repetir a mesma coisa, a derivada do seno é cosseno. Pronto, posso deixar a resposta sim ou organizar. Então, organizando isso daqui, eu tenho, o que eu coloquei para frente? Isso daqui, ó, eu escrevi dessa jeito. 1 vezes ln de seno de x elevado a x, é ln de seno de x elevado a x. Mas, esse daqui eu só escrevi bonitinho. X cosseno de x, seno de x, x é menos 1. Ou seja, uma função tão simples, seno de x elevado a x, sua derivada é tão complicada. É isso aqui tudo. Ok? Professora, você tá doida? Existe trem difícil assim? Existe. Eu vou cobrar? Não, porque eu sei que é difícil. Mas eu tô mostrando pra vocês que existe. Tá bom? Dúvida? Muitas, né? Todas. Todas. Todas possível. Mas, assim, apesar de parecer difícil, apesar de ser grande, se você só jogar na fórmula, né? Seguir passo a passo o que está escrito aqui, vocês conseguem. É porque assim, professor, eu faço desse jeito. Eu vejo o assunto, coloco na fórmula e vou vendo passo a passo. Cada detalhezinho da fórmula, e você vai pegando as manhas. Sim. Pelo processo ali da álgebra, né? Sim, sim, sim.
Então, é isso. Tem mais um exemplo aqui. Acho que eu nem vou passar, mas... Professora, Oi. sobre Que horas são? a questão da prova, vai ser cobrado só a parte de derivada ou o assunto todo foi dado até a parte de derivada? Não, só o assunto do terceiro ciclo. O que caiu no terceiro ciclo? Por exemplo, tudo que vocês fizeram na lista 1 vai cair. Por exemplo, reta tangente, reta normal, limite. Mas o limite que tem lá, já é uma dica, vai ser pela regra de L'Hopital. Vai ter derivada simples e derivada composta. Ok? Limite, derivada composta e simples, né? No caso, né? Não, limite aquele inicial lá do primeiro ciclo, não. Aquele limite lá de fazer... Só vai cair o que a gente estudou no terceiro ciclo. Das 2 aulas passadas e dessa aula. Do segundo para cá, né? Desde o dia... Sei lá que dia foi. Das 2 últimas aulas. É da segunda lista. De dia 15 para cá. É da segunda lista para cá, professora, no caso? Sim, né? Não, da terceira lista, no caso. Terceira lista. Da lista que vocês estão fazendo, que entregaram até ontem, e a aula de hoje. Só. Tá. Ok. Derivada da função inversa. Tá. Tô na dúvida se eu passo isso aqui pra vocês agora também ou não. Vou passar. Derivada da função inversa. Eu me recordo que na aula do dia 15, Fabrício me perguntou se... O que acontece se eu tiver uma função... Deixa eu ficar mãe. Que ela é x e que dentro dela for 2, por exemplo, 2y. Tem diferença de resolver para que a gente estava fazendo até agora? Digamos que não. Mas existe esse tipo de função, certo? Que é o que nós vamos ver agora, que é chamada função inversa. Então, vamos relembrar o que é uma função inversa. Se eu tenho uma função de A para B, f de x igual a y, ok. Então, de A para B, eu pego um x e levo no f de x, ok. A gente sabe isso, é o y. Agora, se eu quiser voltar, certo? Ir de B para A, através de uma função que leve o y no x, eu vou ter a função que a gente chama de função inversa. Então, por exemplo, na matemática, as funções inversas mais comuns. Qual é a função inversa de x ao quadrado? A inversa é raiz de x. Esse exemplo, a Eliane disse que é novo, que ela nunca viu. Está aqui acompanhando a aula com atenção. O que é novo? Essa função inversa ela nunca viu. Ela disse que nunca viu, que é novo para ela. Tá. Então, função inversa, por exemplo, se você tem lá x ao quadrado, quer voltar, vai ser raiz de x, certo? Se for mais, a inversa é menos. Se for multiplicação, a inversa é divisão, ok? Então, é uma maneira de pegar o x, levar no y, ok. E agora, como é que eu pego o y e trago para o x? Então, é a partir da inversa. Então, ok. A notação da inversa é f a menos 1 de y igual a x. Certo? Observe que, se eu fizer a composição da função com a sua inversa, vai dar a identidade. Certo? Uma coisa... só um detalhe. Então, se eu tenho aqui essa função, x mais 3, como que seria a inversa? A inversa vai ser y menos 3. Então, se eu tenho x mais 3, qual é a inversa? Y menos 3. Certo?
é como se eu pegasse aqui, ó, x mais 3 igual a y. E agora eu isolasse o x, então vai ficar x é igual a y, pego o 3 e já passa para lá, fica menos 3, certo? Então, se a função é x mais 3, sua inversa é y menos 3. Tranquilo, essa aqui é bem facinha. Certo? Então, eu tenho que se f de x for x mais 3, a inversa vai ser y menos 3. Certo? Então, pronto. Outro exemplo. Se a função é 2 elevado a x, uma função exponencial, qual é a inversa da exponencial? É a logarítmica, certo? Então, vai ser logaritmo de y na base 2. Então, a função inversa de 2 elevado a x é logaritmo de y na base 2. Então, da adição é subtração, da multiplicação é divisão, da exponencial é a logarítmica, da potência é a raiz, ok? Do seno, qual é a inversa? Essa aqui já é um pouquinho mais complicada. Eu tô passando aqui porque acho que isso aqui só confunde mais. Mas qual é como é que fala? A inversa do seno. Do seno vai ser arquisseno, tá? Isso aqui talvez vocês já não viram. Mas a inversa do seno é arquisseno do número. Ok? Se fosse do cosseno, arquicosseno do número. Igual, por exemplo, se eu tenho lá, seno de x é igual a meio, né? Igual que tá escrito aqui. A inversa vai ser arquisseno de meio, ok? Igual a... Ué, calma aí. Isso, de y. É arquisseno. Isso. Então, é arquisseno. Talvez o único que seja diferente é esse aqui. Se é seno, a inversa é só escrever esse nome aqui, ó. Arc, na frente. Se for tangente, arc tangente. Se fosse cosseno, arc cosseno. Ok? Certo. Ok. Agora, e para derivar a função inversa? Tem diferença? Eu não poderia só usar as regras normais, professora? Poderia. Igual, por exemplo, se a função aqui é y, igual aquela lá inicial, é x mais 3. Não vou colocar y, não. Vou colocar f de x. Borracha. Se eu colocar aqui f de x é igual a x mais 3. A inversa vai ser f a menos 1 de x é igual a x menos 3. Certo? Então, como é que eu derivo isso aqui? A de cima vai dar 1, a de baixo também dá 1. Ok? Que é as derivadas do x aqui e do x. Só que, para fazer a inversa, se eu saber mesmo que eu tô trabalhando com a inversa, né? Eu dei a função, eu quero a derivada da sua inversa, então eu tenho que fazer isso daqui. A derivada da inversa no ponto y vai ser igual a 1 sobre f' de x. Ok? Aqui é só provando. Não precisa. Tá. Exemplo. Vamos lá. Com exemplo fica mais fácil de entender, né? Então, a função é a elevado a x. Ok? Qual é a sua inversa? Logarítmico. Então, a inversa de uma exponencial é a logarítmico. Ok? Então, como é que a gente vai derivar isso? 1 sobre f' de x. Então, a derivada de y na base A é 1 sobre x na base A. Então, vai ficar 1 sobre ax ln de A. Certo? Como ax é y ln de A. Então, a derivada de logaritmo de y na base A é 1 y ln de A.
que é verdade mesmo. O que eu quero que vocês entendam? Que se eu derivar já a função aqui, ó, logaritmo de y na base A, isso que é a sua derivada, ok? A derivada disso é isso, certo? Pelas regras de derivação, o logaritmo de y na base A é 1 y na base A, ok? Então, se eu pegar a função aqui e souber a sua inversa, eu posso derivar a inversa e encontrar a resposta. Quando eu vou usar essa regra daqui? Quando, ao olhar a função, eu não souber a sua inversa de cara. Então, eu tenho essa função aqui, a elevado a x. Eu quero saber a derivada da sua inversa. Então, como é que eu vou fazer isso? Vai ser 1 sobre a derivada de a elevado a x. Ok? Que ficou 1 sobre a elevado a x. A derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a. Então, ficou 1 sobre y ln de a. Ok? Ou isso daqui. Vocês entenderam o que eu tô falando aqui ou não, gente? Entendeu? É uma palavra muito forte, professora, mas tem que correr atrás depois. Ó, é porque assim, o que é derivada inversa? Eliane entendeu pouco, disse que entendeu muito pouco. Ó, o que é derivada inversa? Eu tenho a função aqui. Eu vou pegar... Vou fazer essa aqui mesmo. F de x é igual a elevado a x. Por exemplo, eu não sei qual é a inversa de a elevado a x. Sei lá, me deu branco, eu não sei, não faço ideia. E a pergunta é, calcule a derivada logarítmica da função inversa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou a derivada da inversa de f a menos 1 de x, a derivada disso, vai ser igual a 1 sobre essa derivada aqui, a derivada de baixo. Então, qual é a derivada de a elevado a x? É a elevado a x ln de a. Ok? Então, se eu quiser, f' de x, normalmente, de a elevado a x, seria a elevado a x ln de a. Se eu quero a derivada da sua inversa, eu vou colocar um 1 em cima. Só isso. Coloco um 1 em cima. Ok? Como eu posso conferir qual é a inversa de uma exponencial? A inversa de uma exponencial é uma logarítmica. Lá pelas regras de derivação, qual é a derivada do logarítmico? A derivada do logaritmo de cara, se a função for logarítmico de y, ou de y, colocar x. Se a função for logaritmo de x na base a, né? Qual é a sua inversa? A sua inversa não, a sua derivada é sempre 1 sobre a elevado a x ln de a, que é o que deu aqui. Entenderam? Então, se você souber qual é a inversa, você pode fazer a derivada da inversa de cara. Se você não lembrar, não sabe, não tem como saber, você coloca um em cima sobre a derivada. Isso daqui é bom para quê? Para que isso aqui é bom? Por exemplo, eu tenho lá, eu sei qual que é a derivada dessa, da exponencial, mas eu não sei qual que é a da logarítmica. Eu não tô lembrando. Não vem minha memória aqui como é que faz. Então, o que eu vou fazer? Eu sei fazer a inversa. É só colocar um em cima. Entendeu? Que vai dar a mesma fórmula. É uma maneira de encontrar a fórmula da inversa. Certo? Mas não impede de vocês fazerem a inversa e depois derivar a inversa. Certo? É só isso que é derivada inversa. Ou vocês já fazem logo, né? 1 sobre a derivada da função que você tem. Ou você encontra a inversa e deriva. Certo?
Igual, por exemplo, arco e seno, a inversa é seno. Então, a derivada disso seria cosseno. Mas aí, por exemplo, eu não sei qual que seria a inversa. Então, eu vou colocar 1 sobre arco, sobre a derivada do seno, que é quanto? 1 sobre cosseno. Ok? Então, a derivada de arco e seno é seno. É isso? Ué, por que tá fazendo isso aqui? Calma aí. Tá. Sei. Porque assim, ele quer colocar na mesma... Não, essa é difícil. Não é muito fácil, não. Tá. Tô pensando aqui, viu? Pra que fez aquilo? Você poderia deixar 1 sobre cosseno. É porque vocês não viram derivadas do arco seno, verdade. Ó, quer ver? Deixa eu mostrar aqui uma das tabelas que eu mandei pra vocês. Calma aí, deixa eu ver se eu salvei. Salvei. Se abrir. Vai abrir não, meu filho? Oxi. Por que não quer abrir? Ai, travou aqui. Mas já adianto. Na folha, lá tem. Qual é a derivada do arco seno? É 1 sobre... Quer ver? Deixa eu ver se tem. Tô falando que tem, tá? Às vezes nem tem. Tem. Aqui, ó. Funções trigonométricas inversa. Já tem pronto aqui, ó. A derivada do arco seno é 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. A derivada do arco cosseno é menos 1 sobre 1 menos x ao quadrado. Tem. Então, eu praticamente não falei, né? Praticamente não falei de derivadas do arco seno, do arco cosseno, do arco tangente. Só que já tem pronto aqui na tabela. Aqui é a maneira de como encontrou, certo? De como encontrou essa derivada. Por que é 1 sobre raiz de 1 sobre seno de x. Isso daqui nada mais é do que 1 sobre cosseno. Só uma maneira diferente de escrever. Certo? 1 sobre cosseno é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 1 menos seno de x ao quadrado. Ok? Isso daqui também não tem, tá, gente? Na avaliação. Eu não coloquei derivadas inversas. Só que derivada inversa é uma maneira muito boa de vocês não lembrarem a função, certo? Eu não lembro de jeito nenhum como é a derivada daquela função. Mas eu sei como é que é a sua inversa. Aí, usando a inversa, vocês conseguem fazer a derivada. Mas, se você tiver a tabela, é mais fácil olhar na tabela. Ok? Eu nem vou me delongar muito nesse daqui, não. Pronto. A aula é isso. Então, o que eu fiz e tô dando de bandeja para vocês? Eu fiz um resumo. Isso daqui, eu pensei muito se eu deixava ou não, porque eu fiquei muito triste quando eu corrigi a prova de vocês. Fiquei mesmo. É o que vai ser cobrado na prova, né, professor? Foi,
Esse resumo aí que vai ser Foi cobrado agora. a turma que mais me decepcionou, assim. Que foi a turma que, tipo, tem gente que nem. Acho que nem leu a pergunta. Só copiou do colega. E, tipo, assim. É cálculo. A resposta é pra ser igual. Não é uma pergunta de texto. Não é um texto pra falar assim, Maria, Joaquina, sei lá o quê. É um cálculo. A resposta tem que ser igual. É tranquilo, é pra ser igual. Só que vocês, o colega acrescenta lá uma coisa que é só pra acrescentar, sabe? Pra dar mais. Aí todo mundo que tá colando daquele colega faz a mesma coisa. Isso me decepcionou de verdade. Eu fiquei bem chateada. Tanto que eu dei a nota, né? Da primeira avaliação. Nem corrigi a segunda, que eu fiquei triste. Porque eu pensei, ai gente, será que eu vou ter que comparar mais de 40 alunos? Porque essa turma tem 48 alunos, se não me engano, matriculados no SUAP. Ficar comparando um com outros para ver se... eu fiquei bem triste, mas tá bom. Então, resumo aqui. Tem, né, a definição da derivada. Tem a equação da reta tangente. Então, vai ter pergunta sobre a equação da reta tangente. Equação da reta normal, certo? Aí as regras de derivação. A derivada da constante é zero. Da potência, da soma e diferença, do produto, da constante pela função, do quociente, as trigonométricas, exponencial, logarítmica, regra da cadeia. Tem a regra de L'Hopital, né? Eu nem precisava ter esses efeitos. Regra de L'Hopital. Tem a derivada logarítmica, que não vai cair, mas está aqui. E tem a derivada inversa. Então, e eu coloquei também uma tabela trigonométrica porque caso caia lá na prova, que vai cair, vocês têm aqui a tabela. Então, isso daqui eu tô dando de mão beijada, praticamente. O resumo. Ok? Então, é isso. Alguém tem alguma pergunta? Algum comentário? Eu. Pode perguntar. E, professora, só uma coisa. Já foram corrigidas quais atividades? Eu só corrigi a primeira. Aí Repete depois eu não corrigi não, eu fui fazer o várias coisas. início do assunto, hein, Mas eu professora? corrigi Só essa para me semana. Oi. pegar aqui, professora, que eu estou filmando só para o início do assunto, que a senhora pode, por favor. Ah, não, já. Ui, que susto. Você falou de filmar e eu falei, gente, eu não coloquei pra gravar, mas eu coloquei sim. Oi, pode falar. O início do assunto, que a senhora. É porque não deu tempo de pegar o início do assunto, professora. Que vai ser Início do cobrado. quê? O assunto que a senhora vai cobrar. No slide aí que a senhora botou, volta lá, por favor. Não O entendi, slide vai não. estar disponível, Bruno. O slide vai estar disponível, não muda, moço. Eu não entendi a pergunta, não. Não, o resumo que a senhora fez aí direto. Sim. Aí vocês têm lá disponível e vocês podem olhar. Eu já tô dando de bandeja, tô falando assim, tô dando uma oportunidade. Quem deveria fazer cada um o seu resumo é vocês. Cada um tinha que pegar uma folha e fazer cada um o seu resumo. Eu tô dando de mão beijada já o resumo do que vai ter. Certo? Então, mais dicas para vocês. Estude antes, faça alguns exemplos antes, principalmente desse de regra da composição. Pegue aqui esses exemplos que eu fiz, refaça. Pega a apostila que tem no Moodle, tem a apostila lá, né? Tem a apostila, cadê? A apostila de derivação, tem um livro aqui, ó. No início tem o livro. Nos dois, na apostila e no livro, tem muitos exemplos resolvidos. Então, refaça os exemplos, principalmente de regra da cadeia, de regra de L'Hopital, certo? E regras de derivação. É a principal coisa que vocês têm que saber. Regra da cadeia, Essa é a última atividade, professor? regras... Isso. Regra da cadeia, regra de L'Hopital e regras de derivação no geral. E relembrar reta tangente e reta normal, ok? Relembrando isso, estuda um pouquinho, aí vocês abrem a prova e faz, certo? Não abre a prova sem estudar um pouquinho antes não, porque pode ser que na hora vocês... Meu Deus do céu, nem lembro que estudei isso aí. Nem lembro que a professora falou isso aí. Mas eu falei sim. Tudo que tem lá, eu falei. Ok? Então é isso, galerinha. Beijo.